Está começando mais um MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Maternidade e liderança feminina. Esse é o tema inspirador do nosso MamiCast de hoje, com mulheres que são mães e também carregam o protagonismo feminino nessa trajetória e dentro também dessa história de empreendedorismo que a gente vai trazer hoje aqui. Fica com a gente, prometo, você não vai se arrepender, são histórias aí muito fortes e marcantes e que vale super a pena a gente conhecer e aprender com elas. Fica aí, então, que eu vou trazer daqui a pouco as informações das nossas convidadas de hoje. Antes, vou me apresentar, como sempre faço, Raquel Gomes, jornalista, mãe da Serena e da Mamá. E, semanalmente, trazemos aqui no MamiCast conteúdos voltados a esses universos que se interligam, o universo da maternidade, da infância, da parentalidade, sempre buscando a nossa bandeira principal, que é a da informação. Então, a informação, ela é forte companheira e aliada das mães, dos pais, dos cuidadores nessa trajetória desafiadora da maternidade. Então, se você ficou interessado, se chegou aqui através desse episódio, já acessa os nossos outros conteúdos. A gente tem mais de 110 episódios ao longo desses últimos 3 anos, para vocês conhecerem e aprenderem sobre, enfim, vários temas aí. Se você está grávida, ou se pretende ficar, ou se você é um dindo ou uma dinda e quer ficar por dentro desses temas também, super vale você caminhar aqui conosco aqui no MamiCast. Bom, o tema de hoje muito interessante, confesso que é um tema que me pega muito, claro, porque a gente tem dentro da gente essa vontade de crescer, essa potência que a maternidade traz pra gente. Então, era natural realmente que isso acontecesse, tá? E que eu me interessasse por esse tema em particular. E agora eu vou trazer o nosso convite especial. Por que a gente realmente trouxe esse tema para você e o que nos trouxe até aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre a Crescer Soluções, porque o episódio de hoje é um conteúdo especial que foi idealizado em parceria com a Crescer Soluções, que é uma empresa que atua desde registro de marca até performance do seu time. Olha lá. Recrutamento, cultura, também treinamento para empresas que querem crescer de verdade. Então aproveita também para acessar o QR Code que está aparecendo na tela, o Instagram da Crescer Soluções, para conhecer os demais serviços, tá? E quem acompanha também o MamiCast há um bom tempo sabe que a gente tinha esse projeto, era um sonho nosso realmente de fazer o nosso registro de marca, né? Era um passo muito importante, acho que não só para a gente do MamiCast, mas como para toda a empresa. E é muito importante. Então, se você está nessa jornada do empreendedorismo materno, feminino, fica também que a gente vai trazer dicas valiosas sobre esse assunto aqui. Bom, então as meninas da Crescer Soluções estão com a gente, são nossas parceiras nesse processo do registro de marca. Então, pra gente é muito especial estarmos juntas fazendo esse episódio hoje. E tem também uma novidade que eu queria trazer, aproveitar que a gente está falando dessa parceria e falar que a Crescer Soluções está com um produto novo, que é a mentoria comercial. Vou explicar rapidinho aqui como é que funciona antes da gente apresentar as meninas aqui para vocês. O objetivo principal da mentoria é ajudar empresas, né, que tenham já uma equipe comercial a potencializar esse processo, potencializar o engajamento das pessoas que compõem essa equipe. Então, esse tipo de mentoria visa unir o melhor dos dois mundos entre gestores e colaboradores. Aí que tá o pulo do gato. E atuando diretamente na cultura organizacional da empresa, transformando a mente do gestor, né, também a do colaborador. Então, tem aí um processo, um trabalho que é muito bem feito e que tem método por trás. E as meninas vão explicar ao longo do nosso programa hoje como é que funciona. Daqui a pouco eu trago as informações. Claro que você também pode acessar o Instagram e conhecer um pouco mais por conta própria, se você ficou interessado. Bom, o tema de hoje, eu já falei um pouquinho no começo, agora vou dar continuidade, é realmente muito importante, porque muitas mulheres hoje, quando se tornam mães,
elas têm essa necessidade uma necessidade que vem misturada ali com toda aquela questão, aquele contexto de, olha, eu quero ficar mais com a minha cria e eu quero ter mais flexibilidade. E quero poder controlar os meus horários e poder também liderar agora esse processo aqui na minha vida. Então, muitas mulheres se veem ali imersas nesse novo contexto. Aquilo floresce dentro delas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, né? O MamiCast recebe hoje, então, duas mulheres que, além de ser irmãs, minha gente, história hoje fortíssima, elas são mães, são empresárias e são sócias da Crescer Soluções, que atua tanto no registro de marca como na performance de equipes. Acabei de falar sobre a empresa e já trago as meninas aqui para vocês conhecerem. Érica Bingana, que é mãe da Nina, de 3 anos. Isso. Nossa, pequenininha, quase da idade da mamá. Já me identifiquei. A Érica é empresária, é especialista em performance comercial e SEO da Crescer Soluções. A Sheila, que tá aqui na minha frente, é a mãe da Vitória, 14 anos. Então, a gente já pode falar de adolescência com ela. Os desafios, né? E, então, a Sheila já entra nesse outro ramo também de empresária, mãe, gestora de pessoas e também CEO e sócia da Crescer Soluções. Meninas, muito bem-vindas. É um prazer recebê-las e conhecer as histórias de vocês, né? Queria muito que vocês começassem se apresentando mesmo e aos pouquinhos a gente vai entrando em como a maternidade entrou nesse processo. Se foi realmente a chave que faltava ou se antes vocês já tinham esse desejo lá guardado dentro de vocês, de empreender. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela confiança do registrar a marca com a Crescer Soluções. Para a gente é um orgulho estar mais próximo dos nossos clientes, nossos parceiros. Eu sou a Érica Bingana. Eu sou, antes de tudo, vendedora. Eu sou apaixonada por vendas. E quem ama vendas, ama pessoas. Então, é natural que um produto se interligasse ao outro. Vendas e pessoas é o que a gente ama fazer. Que bonito, legal, gostei. Acho que ela vai conseguir me conquistar aqui, ó, porque ela é chefe em vendas, então ela vai conseguir aqui, ó, né? Poder de persuasão. Por favor, Sheila, também fala um pouquinho da tua história. E aí, meninas, ó, café da tarde, podem falar, que é um momento, é nosso momento. Tá certo. Sheila Lima. E assim, a Érica, ela disse, eu amo vendas. E eu digo, vendas me encontrou no processo. Porque desde então, sempre, minha formação é recursos humanos, especialista comportamental. Então, tive sempre esse olhar para a pessoa, né? Para o ser humano em si. Então, eu digo, vendas me encontrou. Que foi justamente quando lá no comecinho, unido o nosso propósito, que é impactar vidas, unimos vendas, focando no bem mais importante de toda empresa, que são pessoas. Maravilha. E vocês, então, irmãs, quem é mais velha, porque não dá pra saber. São duas jovens que estão comigo aqui. Quem que começou com essa ideia e que chamou a outra? Ou se foi junto? Como é que Não, foi? a Érica, ela sempre teve essa mente empreendedora. Ela que me arrastou nesse universo. Então, a Crescer Soluções surgiu justamente dessa veia empreendedora, essa vontade sempre de buscar o próximo passo, o próximo nível. E aí, a gente foi junto construindo degrau por degrau. Inclusive, fazendo até um link com o tema do podcast, né? O MamiCast. Sim. Eu já sou empreendedora desde 2017. Eu já tenho outra empresa, inclusive é uma das nossas empresas, a Digital.com. Só que em 2022, quando a minha filha nasceu, a Crescer Soluções tinha a mesma idade. Por quê? Eu, empresária, a empresa já tinha crescido, mas eu passei toda a minha gestação com os meus colaboradores dentro da minha casa. A empresa estava aqui, na minha cabeça. Então, só funcionava se eu estivesse lá. E eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ter uma licença maternidade? Como que vai ser com a filha? E assim, quando a gente vira mãe, engravida, a gente já vira uma chavezinha. Aquele serzinho se torna nosso mundo. E começou esse incômodo. 3 meses depois da minha filha ter nascido, nasceu a Crescer Soluções. Por quê? Depois que a gente é mãe, a nossa hora fica mais cara. Tudo que a gente não delega, toda hora mais que a gente fica na empresa, é um tempo que a gente está perdendo com o nosso filho. E a gente está falando de um bebezinho. E foi aí que eu disse, eu quero crescer, mas eu quero crescer mais. E a gente começou um movimento
que foi a Crescer Soluções. A princípio, nosso primeiro produto foi o registro de marca para potencializar os empresários. E depois a gente disse assim, por que não a nossa dor se transformar em um produto? Quantos empresários fazem tudo sozinho? O funcionário vai para casa às 5 horas e ele continua na empresa, continua trabalhando. Se ele adoecer, a empresa não vende. Se ele vai tirar férias, ele não tira férias porque está preocupado. Se engravida, você passa a sua licença maternidade pensando como que vai ser a sua criança nesse seu processo de empresa e filho. E foi aí que nasceu a Crescer Soluções, desse meu incômodo em buscar liberdade, em o papel da mulher. A mulher tem vários papéis, então você adquire mais um papel que é ser mãe. E como que esse papel tão importante vai casar nessa logística complexa. E foi assim que nasceu a Crescer Soluções, primeiro, para me dar essa liberdade de estar com a minha filha e, segundo, para organizar esse caos que estava na empresa de depender tudo muito de mim e muito da Sheila. Olha só, que lindo. Gostei muito da frase que a hora fica mais cara, porque é super verdade. Eu acho que nunca a gente valorizou tanto o nosso tempo. E daqui a pouco eu vou tocar num ponto que eu já escrevi até um artigo sobre, algumas empresas que ainda têm a mentalidade muito arcaica de que a mãe vai ser prejuízo, porque a mãe... Empresas que têm esse pensamento muito equivocado, tá, gente? Já começo dizendo isso. Precisa se atualizar, porque as mães, né, justamente baseado no que você disse, o que rola ali? Qual é o grande... Acontece que a gente sabe que ali a gente tá... Olha, se eu tô aqui, eu tô longe da minha filha e eu preciso fazer acontecer... Não vou desperdiçar meu trabalho. Isso aqui eu vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer daqui, porque eu podia estar em casa com ela. Se eu tô aqui, então... Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Tem uma frase da Cristina Junqueira, a CEO do Nubank, que eu amo, que ela diz assim, o mamífero mais eficiente do planeta é uma mulher grávida. E enquanto eu estava grávida, que eu digo, eu preciso pegar os anos de know-how que eu tenho e transmitir para o meu time para eu poder viver a maternidade. Então, assim, eu era muito... Se antes eu demorava para ensinar algo, eu conseguia numa tarde passar, porque eu tinha um tempo, a gestação tem um tempo. Então, eu gosto muito dessa frase, porque, assim, realmente, o nosso tempo... Nós só temos 24 horas. E aí, quando chega alguém tão importante na nossa vida, é fundamental que, principalmente na primeira infância, né? É fundamental que a gente esteja presente. E... Como mulher, eu me sinto completa sendo mãe, sendo esposa, sendo filha e também sendo empresária. E eu queria conciliar todos esses papéis e preciso organizar a casa para que isso pudesse acontecer. Sheila tá só ouvindo, acho que ela tá pensando o que também te tocou nesse processo. Eu acho que você já é mãe há mais tempo que nós duas, então... Ela já me dá as dicas, né? Inclusive, a Érica, ela dizia exatamente assim, lembro como hoje, ela dizia, muito focada no trabalho, ela dizia assim, eu não vou tirar licença maternidade, 15 dias já é suficiente, eu vou dar, eu disse, tá certo. Eu sou mãe, já tenho um tempinho, quando nascer, a gente conversa. Só espera nascer. Ela disse, não, 15 dias. E ela dizia isso pra todo mundo com muita convicção. Eu só dizia pra ela, tá certo, quando nascer a gente conversa. Gente, a tranquilidade dela, eu acho que passa assim a energia. E aí é quando você encontra o seu propósito. E você vê, é exatamente isso que ela disse. Tem um serzinho aqui que agora depende de mim. E eu acho que a gente começa a enxergar a vida com um propósito diferente. Porque ali é como se materializasse o propósito para tudo isso fazer sentido, para tudo isso fazer valer a pena. Eu digo que filhos são a nossa mola propulsora. E a gente olha, é como você disse, olha para o negócio assim, não, isso aqui tem que dar certo. Então, eu peguei 2 fases, que é justamente ser mãe, como CLT, e depois virar a chave. Mãe, continuo sendo mãe, as mesmas exigências, as mesmas responsabilidades e obrigações, mas agora com a mentalidade empresária. Então, peguei esse ciclo de transição e é desafiador. É desafiador você virar essa chave, e você entender que o propósito maior ali é o seu filho. Maravilha, meninas. Bom, como é que essa sua trajetória também da maternidade e do empreendedorismo se encontraram, né? No sentido de que ganhos você acha que existem nesse processo? Já que a gente está falando de prós e contras, né? Eu acredito que tem contras também, mas eu acredito que tudo na vida tem, né? A gente não dá pra, infelizmente. Mas eu queria muito que vocês trouxessem, né? Esse processo, porque muita gente que
pode estar, inclusive, nesse processo de querer empreender, de querer mudar ali de CLT para empreendedor, para empreendedora. Tem uma ideia, mas não tem ainda aquela coragem, porque existe uma coisa também que pesa muito na vida das mães, que é a questão da estabilidade. Isso. E aí a gente volta lá 2 casinhas e fica a dúvida, né? Mas vocês já podem trazer esse olhar de, olha, gente, estamos aqui, deu certo. Então, é isso, estamos aqui para aprender. Eu tô aprendendo com vocês. E todo mundo que tá assistindo também. Eu digo uma frase: tá com medo, vai com medo mesmo. Se esperar o tempo certo, a hora certa, nunca vai acontecer. Então, é você se desafiar a se permitir viver esse momento. É desafio. Existe também que você vai exigir mais de você, você vai abrir mão de algo para viver o seu propósito. Porque eu digo, a vida empresarial também você viver o seu propósito. É você impactar vidas através do seu trabalho. É o legado que você também deixa para o seu filho, não só financeiro, mas o legado de valores que ele aprende através de você. Eu vejo quando a minha filha entra dentro da empresa e, assim, os olhos dela brilham, porque ela vê algo ali que passado através da mensagem que eu passo para ela. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo, se você encontrar o seu propósito e nunca esperar o tempo certo, ele não vem. O tempo certo, ele não vem. O tempo certo é agora. E tá com medo, vai com medo mesmo. Isso que a Sheila falou de deixar um legado, né? Quando eu engravidei e que eu soube que era uma menina, mudou, assim, eu achei que eu seria mãe de menino, assim, eu me preparei até no chá ali de revelação, que foi junto com o casamento, eu achava que era um menino. E quando foi uma menina, assim, pra mim, como empresária, a responsabilidade aumentou. Por isso que eu digo essa frase que ficou mais caro a hora, porque eu disse assim, ela tem que ver em mim um referencial. Eu quero que ela veja de mim uma mulher forte, eu quero que ela veja de mim uma mulher que sabe matar no peito qualquer problema, que ela seja empoderada. Eu queria isso para minha filha, sou casada com um africano, então eu sabia que ela já tinha o desafio da cor, ela teria o desafio de uma mãe que não está 100% presente, porque eu estou trabalhando, então eu disse, eu vou empoderar a minha filha com o meu trabalho. Porque logo no começo começou a nascer a culpa, né? E eu digo, eu vou deixar. Conversei com ela, liguei para ela, disse, Sheila, eu acho que eu vou abrir mão da empresa. E ela disse assim, não, tira mais um tempo, dá licença, porque tu tá muito sobrecarregada. E eu tô vendo que você tá emocionada, me emociona quando eu lembrei, porque eu disse, mas eu amo ser empresária. E é muito importante a presença do parceiro nesse momento, que meu esposo me empoderou. Ele disse, o que você quiser, eu tô com você. Mas tinha aquela chama em mim que eu digo assim, essa menina vem com um propósito e eu preciso ser referência para ela. Não vai ser o momento que eu vou fracassar. Então isso não só me empoderou, como 3 meses depois eu abri um novo negócio que foi a Crescer Soluções. E hoje, quando a Nina me busca, sempre meu esposo passa no trabalho e me busca e traz ela, e ela chegou no trabalho da mamãe. E quando ela vai lá na sala, ela corre no computador, ou ela senta no escritório, ela já mexe no computador, bota o meu headset. Eu vejo que eu tô vivendo o meu propósito. Porque, assim, o nosso primeiro ministério é em casa. É assim, não adianta a gente mudar a vida de tantas pessoas e o nosso filho não viver isso que a gente prega. Então, como a gente ama pessoas, eu amo pessoas. Eu achei que eu seria professora e eu digo, me tornei empresária. Então, eu ensino meus colaboradores. Eu vivo meu propósito de professora dentro da empresa. Mas primeiro eu vivo com a minha filha. A Nina foi assim, a Nina me libertou. Eu descobri que não precisa ser ou empresária ou mãe, que era essa a minha dúvida, né? Eu posso ser os dois. Quando eu tiro a culpa, eu consigo fazer a minha filha amar o que eu faço e, consequentemente, sair de casa sabendo que eu estou fazendo o melhor com as condições que eu tenho. Muito lindo. Eu acho que quando toca nessa questão de se dividir, pega, porque eu também senti muito, me identifiquei na sua fala, porque eu trabalho muito, né? E eu acho que todo mundo que trabalha muito, toda mãe, ela já tá sentindo. Se cobra muito. E quando aí as pessoas também veem isso, e às vezes tem umas falas, e aí as pessoas elas não têm. Algumas pessoas realmente não têm. Não tem filtro. A questão do filtro, de saber, não vou falar isso e tal. Então, a gente também não pode esperar que as pessoas tenham. A gente tem que estar preparada ali, o nosso escudo tem que estar bem formado.
E algumas vezes, sim, as pessoas falam, né? Olha, mas você tá trabalhando muito. E, poxa, gente, mas eu tô trabalhando não só porque eu quero dar uma condição de vida melhor pra minha filha. Não é só a questão do dinheiro. É a questão de, primeiro, estar satisfeita com a minha carreira, com o que eu tô construindo, tô fazendo o que eu amo, mostrando pra ela, ó, dá pra você fazer tudo. Dá pra você ser realizada profissionalmente, ser mulher, ter lazer, fazer o que você quiser. Então, eu acho que é muito isso. E por isso que pega a gente. Então, assim, falar de empreendedorismo também é isso, porque eu acho que quem também tá empreendendo tem essa coisa de, poxa, levar trabalho pra casa, Nossa, a gente né? estava falando sobre esse tema vindo pra cá. E tal hora você tem que se cobrar, se puxar. Tipo, não, agora eu vou deixar o celular aqui, não dá, não posso. Mas ao mesmo tempo, mas se eu não fizer o meu negócio, você gosta tanto porque é seu, né? Aquela coisa que é sua, então, poxa, precisa fazer. Então, são contextos. E a gente vai equilibrando os pratos, às vezes joga um prato, outro lá. Mas eu acho que vai dando certo. E é muito bonito ver dando certo, né? Também. É uma construção. Assim, a calma da Sheila já mostra que vindo o futuro Energia para da dizer que Sheila. 14 anos depois vai dar tudo certo, essa é a energia da Sheila. Mas eu vou até compartilhar um. Eu amo de fato o meu trabalho e assim como quando a Nina nasceu, ainda dependia muito de mim. E com 40 dias de nascida, eu precisava fazer uma viagem a São Paulo. E eu sempre quis amamentá-la. Eu não queria que ela não se alimentasse que não fosse de mim. Principalmente por conta de trabalho. E aí eu comecei numa... Ela sempre dormiu bem. Então eu começava a acordar 1 hora de madrugada para desmamar. Para deixar 30 bolsinhas de leite. Para fazer essa viagem que dava 30 horas. Entre sair da minha casa e voltar para minha casa. Era aí em São Paulo, não bate e volta. E aí a gente estava no evento, aí eu ia no hotel, voltava para o evento, porque não pode ficar muito tempo sem desmamar, né? Para não cair a produção de leite. E ela tirou uma foto minha que eu não vi e postou. E aí, nossa, eu recebi tantas críticas que eu chorei. Assim, ela fez com a melhor das intenções de Botei uma- dizer assim, como eu me inspiro na minha irmã, que ela tá dando conta. Porque só eu e ela sabe o quão desafiador foi aquele momento de a gente abdicar de um network, que ela disse, não, eu preciso. E ela focada no leite, ela disse, não, fica aí que eu vou ali desmamar, porque é o leite da minha filha. Então, e as pessoas não tinham essa visão, né? E aí eu recebi muitas críticas quando ela postou e eu me questionei. Assim, eu senti muita culpa e eu me questionei muito, porque eu disse, será que eu precisava? Mas depois eu fui colocando na mesa as cartas. A minha filha, o que eu não abro mão é que ela se alimente de outra forma. Foi um que eu fiz comigo, graças a Deus eu tive leite suficiente, Era então... importante pra você e você enxergava que isso era importante, então Isso. você fez. Mas como você falou que as pessoas não têm filtro, só que aí quando eu lembrei, que eu digo, eu vou guardar essa foto, que quando ela crescer, eu vou mostrar pra ela. Filha, a mamãe fez o melhor por você. E aquela reunião foi fundamental para o nascimento da Crescer. Se eu não tivesse ido para aquela reunião, a Crescer talvez não existiria. Então, quando a gente dá muito ouvido às críticas, a gente trava. Então, quando você se torna mãe, realmente você tem um diálogo interno, mas você precisa entender o que você quer deixar de legado para o seu filho. Quando eu digo eu quero que ela seja o que ela quiser. Se ela quiser ser médica, empresária, cantora, o que ela quiser, mas eu quero que ela olhe para mim e diga assim, minha primeira heroína é a minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher forte. Quando eu tive esse diálogo, eu digo, ok, entendi que nem tudo você pode postar nas redes sociais, porque nem todo mundo entende como inspiração, mas que também você não pode deixar que o outro, que tem as feridas dele também, impacte na sua vida. Então, assim, foi uma virada de comportamento e de página também para mim. Sim, muito, muito bonito. Tem uma série que tem um episódio que fala muito sobre isso. Agora eu lembrei muito, porque eu chorei nesse capítulo, episódio, sei lá, enfim, dessa série. Uma minissérie, vários episódios, e esse era o primeiro episódio. E eu vou lembrar o nome, até o final do episódio eu vou trazer. E depois até a gente pode postar, porque é muito lindo. E é uma mulher que acabou se tornar mãe, e ela faz essa viagem a trabalho. E ela fica entre desmamadeiras no aeroporto, toda aquela logística. Exato. E ela se sentindo mal porque a criança estava com a mãe dela. E todas as
questões envolvidas nesse processo, uma viagem, a série passa tudo isso, os dramas dela. Gente, é lindo. E você falando agora, nossa, é muito inspirador, realmente. Gente, as mães são maravilhosas. Não dá. É por isso, gente, não dá. Estamos perfeitos. E sem contar... Perfeitas, não. E sem contar que eu digo a ela, se ela pudesse, todo ano ela devia gerar um filho. Porque foi com a Nina, que ela imersa ali na maternidade, pensando, surgiram nada mais, nada menos que 10 produtos novos. Ela disse, olha, eu tô com uma ideia aqui. Eu disse, nossa, tá transbordando a mente. Por mim, ela teria filho todo ano. É importante isso que a Sheila falou, porque a gente fala de performance comercial, mas não é só performance comercial, porque a gente tem que dar um nome para o nosso produto. Mas é mentalidade. É pegar um empresário como eu, que achava que tudo só era perfeito se fosse ou a Sheila ou eu. Não dava para delegar. E aí chega seu filho. É melhor delegar a empresa ou seu filho. Você escolhe delegar a empresa do que o seu filho, né? Em geral. E eu disse assim, Sheila, já que eu tô em casa... Ela foi tirando as coisas de mim, que eu trabalhei até um dia antes da minha filha nascer, né? Ela foi tirando as coisas de mim e eu me senti muito sozinha, né? Porque meu esposo trabalhando, eu em casa, eu digo, vou pensar na vida e eu não sei ficar parada, eu sei vender. E aí ligava pro pessoal, tu tá trabalhando com registro de marca, é um advogado. Vamos fazer uma parceria que eu tenho tantos clientes para indicar, tem tantos empresários que não entendem a importância do registro de marca. Aí ligava para uma pessoa de sistema. Nossa, tem tantos empreendedores precisando sair do Excel, do papel e botar um sistema de emissão de notas. E nisso, quando a gente olhou, já tinha 10 produtos que a gente representava. Aí eu digo, Sheila, isso aqui é uma empresa, isso aqui é um negócio. E aí foi quando nasceu a Crescer. 3 meses depois, a gente fez um movimento Crescer Mais. O movimento nunca foi somente sobre a gente. A gente trabalha na primeira empresa com vários contadores. E os contadores me ligavam e diziam assim, Érica, eu tô precisando diversificar o meu negócio. Eu sinto que parou, que travou. E eu senti essa dor também. Então eu disse, a gente vai ser um hub de soluções para diversificar o portfólio desse parceiro. Essa era a meta. E automaticamente eu vou me realizar, porque eu vou vender coisas novas e vou fazer visitas, que eu amo sentar e conversar, né? Vou fazer visitas nesse pessoal. E foi assim que nasceu a Crescer. E aí veio na dor de dizer, opa, eu agora tenho uma filha e agora tenho uma segunda empresa. Como é que eu vou equilibrar os pratos, como você falou? E aí a gente disse, precisamos empoderar pessoas. E aí conecta com o nosso propósito. A gente veio da favela e tem muitas Éricas e Sheilas na favela que não receberam, não enxergam por conta de mentalidade as oportunidades. E aí a gente, quando começou a contratar, que nesse momento eu comecei a contratar comercial para me substituir, né, para delegar. E eu disse, eu vou contratar pessoas com a mesma história de vida. Nossa. Então, hoje a gente pega pessoas da periferia da cidade e treina e põe dentro da nossa empresa. Por isso que eu virei professora. Tem uma professora, inclusive, dentro do nosso time, uma professora formada, uma vendedora, porque a gente pega pessoas com situações de vida parecida com a nossa, porque a gente sabe que essa pessoa já passou por tanta coisa e a gente treina e põe no nosso time comercial. E aí o propósito casou. Nossa. Eu poder delegar para pessoas que precisavam dessa oportunidade e depois gerar uma diversificação de portfólio num parceiro que está no caos do operacional e não sabe o que ele vai vender. Então, assim, a Crescer foi um renascimento. A Crescer foi um renascimento para a gente. A Digital nos deu de presente esse produto. E, assim, eu me encanto muito com esse projeto nosso na Crescer Soluções. Gente, que lindo, sério. E quero muito também saber um pouco desses bastidores que você acabou contando, trazendo mais, que se pudermos aprofundar, né? Como é que é a história de vida de vocês, né? Como é que aconteceu e que vocês foram vencendo etapas e barreiras e trabalhar em família, né? É muito particular. Tem briga. Essa é a pergunta de 100 a cada 100 pessoas. O desafio de trabalhar em família. Mas, assim, acredite, lá no começo, quando tudo começou, nem nossos pais apoiavam. Nem apoiavam a iniciativa de empreender, porque eles não tinham essa mentalidade, a gente não tinha referencial dentro de casa, de empresários, empreendedores. Então, a gente vinha de uma família CLT. E a mentalidade do meu pai era o quê? Quando a gente recebeu essa proposta de virar a chave, a gente era funcionária dentro de uma empresa, que ele fez a proposta para a gente tocar o negócio. E aí ele disse, você vai abrir mão de tanto tempo de seguro, tanto tempo de FGTS, enfim, todo aquele... para começar do zero. E aí a gente não teve
esse apoio dentro de Sim. casa. Na verdade, E- é uma dúvida, né? ali. Aham. E nem tivemos o apoio para tocar um negócio como irmãs. Ele disse, eu nunca vi negócio familiar dar certo. E quando a gente olha os dados hoje, é o contrário. A maioria das empresas são familiares. empresas familiares que dão muito certo. Então, acho que a base de tudo aqui, da nossa relação, é saber dividir. Quando é a empresária Érica, a empresária Sheila, e quando entra a irmã. Né? Uhum. Então, quando tem a gente separa muito bem, então tem dado certo aí durante, não sei, é o quê? 12 anos pelo por menos. aí. Que a gente foi funcionária CLT juntas. Isso. Aí essa empresa fez a proposta pra gente abrir o nosso negócio. E aí já viramos sócias e estamos De lá aqui. pra cá. É assim, eu me lembro de uma vez só que a gente brigou. É. E foi exatamente nesse momento, quando você começa a crescer abruptamente Sim. e as coisas não estão organizadas, você vê o caos e a gente acaba agindo na emoção. Mas a gente é muito, assim, eu tenho muita sorte de ter a Sheila minha irmã mais velha. Porque a Sheila é o meu complemento. Eu digo sempre, eu sou um trator, eu sou vendedora, eu sou comunicadora, eu chego, eu digo, se eu for num lugar, ninguém notou minha presença, eu não fui. Já a Sheila, ela é o meu analítico. É por isso que ela é especialista em comportamento, ela é o meu analítico. Ela vai para as reuniões, ela me critica, ela diz, não, não era para ter dito isso. E assim, eu olho nela a calma, então assim, ela olha em mim o furacão. Então, uma complementa a outra. Então, a gente é esse complemento que deu certo. E se respeitar. Quando é para tomar uma decisão assim mais incisiva, aí você vai, toma. Quando é para eu retroceder e pensar mais em dados, aí eu repasso para ela. E a gente se respeita muito na operação, em cada um no seu quadrado e vai dando certo. E é muito bacana saber que essa divisão é possível, né? Que as pessoas Sim. acham que isso não é possível. Mas tá aí, dando certo. E eu já sinto que, nossa, tem mais um filho, mais 10 projetos. Essa é a meta. Eu acho que ela tá torcendo. Assim, vai. Porque, gente, de fato, né? A maternidade traz muito essa... não tem como não ser repetitiva nisso. Porque é isso, é um sentimento de, olha, eu posso. Eu dou conta, eu consigo isso aqui, eu consegui passar, por exemplo, né, sei lá, consegui amamentar a noite inteira e ficar acordado com ele, mesmo assim trabalhar no outro dia, então eu posso fazer um projeto, papapá. Então eu acho que vai crescendo e é por isso que as empresas têm que enxergar mais isso, né? Filhos não paralisam a mulher. Não, Não, absolutamente. muito pelo contrário. E, inclusive, a mulher no papel de líder, quando ela é mãe, ela disse que eu amoleci quando eu me tornei mãe. Eu trabalho com time comercial tem cobrança, tem meta, não dá para você ficar assim, não bater a meta hoje, não bater amanhã, não tem. A empresa, né, o propósito inicial da empresa é ter lucro. Uhum. E aí, quando você tá naquele comercial que você não é mãe, é diferente. Você amolece depois que você... Não que você amolece assim, o funcionário faz o que quer, não. Mas você olha com outros olhos. Hoje, na nossa empresa, a gente pergunta, que era algo que a gente não fazia antes, a gente pergunta o propósito de vida daquele colaborador. Por quê? Eu não acredito, Érica, particularmente, que você vai entrar na empresa de alguém e você vai pensar como dono. Você consegue pensar como dono, mas quando o dono apresentou o sonho dele, eu apresento meu sonho, já cheguei a apresentar meu mural dos sonhos para meus colaboradores. Uhum. E digo assim, qual o sonho no seu mural do sonho que casa com o meu? Porque quando eu cresço, você cresce junto. E o nosso primeiro colaborador, eu lembro de ter dito, hoje, agora eu não consigo te pagar o que você merece, mas eu vou crescer. Se você confiar, você cresce junto comigo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, quando eu me tornei mãe, a gente mudou muito na gestão, porque a gente tem um olhar mais humano. A gente tem uma frase que diz, não se constrói nada grande sozinho. Então, assim, para eu estar com a minha filha, tem alguém que está cuidando naquela parte específica, tem meu gerente que está ali vestindo a camisa da empresa. Então, você olha com um olhar diferente, de mais cuidado, principalmente quando tem uma mulher na sua equipe, que é mãe também, aí você, olha, hoje meu filho não pode, hoje eu tive um problema assim, porque você é mãe, você sabe o que acontece quando o filho está doente, então muda a liderança. A mulher que é mãe, quando ela é líder, em geral, ela traz essa maternidade também e potencializa a liderança, porque quanto mais a liderança valoriza o colaborador, quanto mais protagonista ele é, quando a gente faz o nosso filho ser autônomo, quando a gente empodera ele, eu tenho as palavras de empoderamento para minha filha diariamente, ela tem uma autoestima maravilhosa. A gente faz isso com o nosso colaborador. Isso eu aprendi sendo mãe.
e trouxe para minha liderança. Que lindo, gente, que legal. Nossa, tô aprendendo muito hoje aqui, hein? Obrigada. Vou rever esse episódio várias vezes. E Sheila, traz para mim também um pouquinho dessa sua calma, que a gente tá falando tanto aqui, mas é outro estilo, né? Também É. da maternidade. Para você, o que é, em que foi essa potência, né? Porque tem vários tipos, eu acho que pode potencializar o empreendedorismo, pode potencializar outras, enfim, descobertas na vida de uma mulher. E a gente tá falando aqui da mulher que escolhe o empreendedorismo e a maternidade, mas tem mulheres que escolhem maternidade, não, quero me dedicar aqui, é isso que eu vou fazer. E tudo bem, gente. Ela é totalmente, absolutamente livre para fazer Exato. isso. E respeitamos. Só que existem diferentes descobertas, né? A gente tá falando aqui da questão do empreendedorismo, porque é o que pega vocês duas e me Isso. pega também, que me aconteceu também. Mas, claro que existem aí outras nuances. Mas, para você, né, como é que foram as suas descobertas também da maternidade? Com a sua pequena, que já tá ali nesses 14 14. anos. E hoje, como é que tá, assim? Como é que ela te enxerga e ela enxerga o teu papel de sócia, de empreendedora, de empresária? Eu acho que tem um momento que eu vivi com Vitória que já define aquela minha fala que eu falo sobre legado. Que foi ela ligar para mim no expediente de trabalho e ela dizer: mamãe, eu preciso, manda a logo da Digital, na época era só a Digital, eu preciso colocar a Digital aqui no mural para dizer que é a empresa da minha mãe que vai patrocinar os jogos lá da escola. E assim, é um legado que eu deixo para a vida dela. Então assim, hoje ela já tem mais entendimento. Quando a minha chave virou, ela não tinha tanto entendimento do que a mãe dela, da transição de carreira que a mãe dela estava vivendo, né? Então, a ficha dela, quando ela entendeu, eu já estava nesse mundo empresarial. E assim, e ela consegue falar sobre diferente da Nina, que 3 anos, só enxerga a mamãe, bota o fone, é o trabalho da mamãe. Ela não, ela já vê com um olhar diferente. Então, quando a forma como a gente fala dentro de casa, às vezes, o jeito de falar, e ela percebe assim, o espírito de liderança aflorado ali, e acaba replicando nela sobre isso, né? Então, Vitória tem muito esse espírito de liderança e é muito reflexo do que ela vê em mim, do que ela vê na tia. Então, é uma transição diferente, né? A adolescência. Ela acho que absorve mais da gente do que a gente imagina. Quando eu vejo, assim, ela replicando coisas que eu faço no meu trabalho, coisas minhas, eu vejo nela, nossa, é muito gratificante você saber que está no caminho certo. Mas, voltando no tópico que eu falei, a fase mais desafiadora, e aí falando, eu sei que a gente está falando para empresária, mas eu sei que tem mães que também tomaram a decisão de viver a sua maternidade. E assim, eu tenho amigas que decidiram dar um passo atrás. E assim, eu não enxergo como retroceder, porque é fantástico você viver esse momento com seu filho e se permitir viver isso e sem culpa. Eu acho que se a gente tomou a decisão de viver essa maternidade, viva sem culpa, porque vai ter o tempo que você vai retomar, encontrar o seu propósito. Seu propósito naquele momento está sendo viver integralmente para o seu filho. E é maravilhoso quem decidiu tomar, e eu digo que é um ato de muita coragem. Sim. É mais corajoso você dizer que vou viver a maternidade 100%, porque eu acho que vem muito julgamento sobre uma mulher que decide viver 100% a maternidade do que uma mulher que disse: eu vou ser 1001 coisa, vou ser mãe, empresária, esposa, que é isso que a sociedade espera, que a gente seja polivalente. E assim, eu tiro meu chapéu para essa mulher que disse: eu vou viver integralmente a maternidade, mas viva sem culpa, viva de peito aberto. Eu vou compartilhar uma história dela que eu falei essa semana para uma mãe. A gente estava mentorando uma empresária que só tem funcionárias mulheres. E eu disse assim: por que você não faz uma campanha de vendas dando uma folga? Ela disse: mas uma folga, Érica? O pessoal quer dinheiro, quer Pix. Aí eu disse: se ela é mãe, ela vai valorizar. Sabe por quê? A Sheila era operadora de telemarketing quando teve a Vitória. E se ela batesse a meta até a sexta, ela ganhava o sábado. E a pessoa que cuidava da Vitória só poderia ficar até a sexta. Sheila, no sábado, eu não consigo. E o esposo dela trabalhava, tinha uma renda muito limitada.
E a Sheila batia a meta toda sexta. Não existiu dia que ela não pôde ficar com a vitória no final de semana porque não bateu a meta. Então, essa é a força da De uma mãe, mulher. assim, da Mãe. mulher, da mãe, por conta de um filho. E aí ela disse, é mesmo, Érica? Eu disse, é mesmo. A senhora vai ver as funcionárias que são mães, porque elas querem ficar em casa no sábado com a família. Então, para a empresa, não vai impactar, porque ela já bateu a meta, mas para essa mãe estar em casa no sábado de manhã com o seu filho, não tem preço. Então, assim, essa história da Sheila, para mim, acho que ela está descobrindo agora o quanto que me marca, mas isso para mim, eu tenho ela como referência de maternidade para mim. Então, essa história, assim, para mim é um marco. É onde eu falo para os meus clientes, compartilho. Gente, vocês são muito fofas. Obrigada. Obrigada. Eu já quero Sarena e Martina, viu? Já tô criando expectativa aqui. Mas é porque eu acho muito bonita, assim, a relação. E muito, como é que eu posso dizer? Importante, né? Poderoso e, enfim, necessário, né? Da gente ter. Gente, vou fazer uma pausa agora, porque a gente tá falando de empreendedorismo feminino, de liderança. Tô aqui aprendendo horrores. E o tempo, gente, parece que não passou, porque a gente teve aqui uma conversa muito boa. E falar que esse episódio é um conteúdo especial, está sendo idealizado em parceria com as meninas da Crescer Soluções. É uma empresa que atua desde o registro de marca até a performance do seu time. Então, ali no recrutamento, cultura e também treinamento para empresas que querem crescer de verdade. E elas contaram aqui o motivo desse nome e é muito bonita a história do nome Crescer. Bom, você que também está acompanhando esse conteúdo pode acessar na tela agora o Instagram, conhecer um pouco mais sobre a empresa, saber com o que eles trabalham. Se você ficou interessado, então aponta a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo na tela. E quem acompanha o MamiCast desde sempre sabe que a gente tem um projeto forte, e tínhamos, porque agora estamos realizando, que é o projeto de registro de marca, que é muito importante para todo empresário, né? Eu acho que todo mundo é um passo, assim, fundamental e também está sendo solucionado agora pelas meninas da Crescer Soluções. Então, elas têm esse propósito de facilitar a vida agora também dos empresários com o registro de marca, né? E elas estão sendo nossas aliadas nesse processo. Já de antemão agradeço muito, porque eu acho que é isso, a maternidade também, né? Você vai pegando na mão da outra e aí a gente vai formando essa corrente que só vai dando certo. E também agora as meninas têm um novo produto que eu queria muito falar aqui. Daqui a pouco a gente pode destrinchar como é que é esse novo produto, que é a mentoria comercial. Inclusive, que você estava falando que você estava com a mentorada, justamente a mentoria comercial. O objetivo dessa mentoria é ajudar empresas que tenham uma equipe comercial a potencializar esse tipo de serviço, potencializar o engajamento das pessoas que compõem a equipe, né? Acho que todo gestor precisa, né? Desse engajamento fortalecido. Bom, atuando também diretamente na cultura organizacional dessa empresa e transformando a mente do gestor e do colaborador. Isso porque a Crescer Soluções também te ajuda a trazer grandes resultados para a sua empresa. Conheçam, porque as meninas têm muito propósito por trás, não é só, assim, uma empresa normal. Existe muita coisa ali bonita por trás e elas estão contando pra gente. E eu vou voltar agora nesse ponto que a gente falava sobre, né, a relação de vocês enquanto irmãs e que, enfim, esse episódio muito bonito de bater a meta e do poder da folga pra mãe, gente. Olha, inclusive amanhã é um sábado que eu vou estar com a minha filha. Que bom. Com as minhas filhas, né? E eu espero a semana inteira pelo dia. Eu vou poder acordar com elas, porque como eu acordo muito cedo, não posso ver o processo de acordar, de café da manhã. Então, sinto muita falta e no sábado vai acontecer. Amanhã Que vai bom. acontecer. Então, sim, tem muito isso, né? Desse incentivo, né? E qual o incentivo da mãe? Estar com seu filho e poder garantir que esse tempo seja o melhor possível. Então, se você está trabalhando ali para garantir que esse tempo de qualidade seja um tempo de qualidade bom. Vocês possam escolher para onde ir, vocês possam viajar juntos, enfim, tudo isso tá muito, muito ligado, né, a essa escolha. Exato. A gente está num processo de montar um time comercial com um empresário. E quando a gente estava fazendo o briefing da vaga, ele disse, eu quero uma mãe.
Porque a mulher que tem filho, ela tem responsabilidade. E eu achei tão bacana ouvir isso de um homem, né? Que geralmente são as pessoas que, sem querer generalizar, mas geralmente é o que não entende, porque ele não vive a maternidade, vive a paternidade. E eu achei legal que ele disse assim, Érica, eu quero uma mãe, porque ela precisa, tem filho em casa, vai entregar, vai bater a meta. E foi a primeira vez que eu ouvi isso, inclusive, da boca de um homem. E eu fiquei muito feliz, porque, em geral, quando a gente vai montar times, que a gente vai ajudar a estruturar, pessoas dizem assim, eu não quero uma mãe, porque o filho vai adoecer, aí vai colocar atestado. Ele já fora da curva total. Quando ele disse assim, não, ela vai se comprometer, que é a minha visão de mundo. Eu me comprometo muito mais depois da minha filha. Então, assim, a nossa intenção como empresa é fazer esse gestor. Inclusive, a gente não aceita clientes que tenham propósitos com relação a colaboradores diferentes do nosso, porque a gente já foi CLT e a gente, tudo aquilo que a gente não concorda, se a gente entende que tem espaço para mudança naquele dono, porque não acontece, a mudança ela acontece de cima para baixo. Se não houver espaço para mudança naquele dono, a gente entende que não tem como a gente fazer aquele time performar, porque a gente trabalha a performance do time a partir do comportamento. Então, a gente trabalha o comportamento do dono, o comportamento do time, para depois a gente pensar em escala, que é tráfego pago, que é campanhas de venda, mas primeiro, quando a gente faz ajustes no comportamento do dono, ajuste no comportamento da equipe, a gente já consegue aumentar em 20%, 30% o faturamento somente com isso. Somente não, que é um trabalho complexo, mas com esse movimento a gente já consegue E resultados. quando a gente chega, normalmente, nas mentorias, eu digo que o empresário acaba se frustrando, né? Porque ele espera a gente chegar com um livro de técnicas de vendas, um monte de insights, scripts e não é por aí. Ou então usar a gente para demitir os funcionários todos. Isso. E eu digo, não, às vezes é a pessoa certa, mas está no local errado, porque não fez um mapeamento comportamental. Eu digo isso porque a gente viveu isso dentro de casa. Eu tenho uma potência. Hoje o meu gerente, ele é uma potência. Entrega resultado que é uma maravilha. Mas até eu descobrir isso, eu quase perdia ele. Porque eu peguei um vendedor nato e coloquei para fazer serviço administrativo, financeiro. Ou seja, eu brinco porque eu peguei um leão e coloquei dentro de uma gaiola. Então, ele se afundou ali naquela atividade, porque ele não tinha propósito naquilo que ele fazia, ele não se encontrava. E aí foi quando a gente entendeu sobre a importância de você traçar perfil comportamental dentro da empresa que vira o jogo. E assim, eu não perdi um talento, eu potencializei ele, coloquei para outra função, que é potencializar time de vendas, ele engaja uma equipe e traz resultado. Mas eu estava prestes a perder ele. E aí, quando a gente entra na empresa, muitas vezes o empresário ele tem essa visão. É a técnica, é a venda, é o script, é mais um sistema, é mais um CRM. Não é sobre isso, é sobre pessoas. É olhar a pessoa e colocar ela na função certa que performa. Então, é mais sobre comportamento do que técnica. Perfeito. E esse olhar também vocês fazem nesse processo da mentoria? Isso aí é oferecido também ou é um outro produto? A gente faz um diagnóstico da empresa, até porque já aconteceu casos de no diagnóstico a gente vê um descasamento ali de valores. Isso. E os valores pra gente, o pilar da empresa é muito importante, até porque o colaborador, quando a gente põe dentro da empresa, a gente faz esse mapeamento de valores desse colaborador para ver se tem esse casamento. Então, a gente faz um diagnóstico da empresa, de como é que está a condição do time, né? E como está também do empresário, porque é um ganha-ganha. Então, se só esse empresário quer ganhar, alguém vai sair perdendo. Geralmente é o colaborador. Se só esse colaborador quer ganhar, alguém vai sair perdendo, que é a empresa. Então, a gente é ponte. A gente é a ponte entre o colaborador e o empresário. E que no final todo mundo saia com o colaborador, se ele tem um sonho de empreender, aquela empresa, ela vai dar muito conhecimento para ele empreender no futuro. Se essa mãe eu estou trabalhando aqui porque eu preciso por agora, mas que naquele momento do trabalho, são 8, 9 horas de trabalho, que ela esteja feliz para quando ela chegar em casa, ela tá plena para aqueles minutos, horas com seu filho, ela tá entregue. Agora imagina que você tá num ambiente muito tóxico. Aí você chega em casa, a Com sua essa criança, energia. meu tá a Nina lá com toda a energia dela, quando eu chego em casa, imagina que eu venho ferida, que eu venho frustrada por estar naquele ambiente. Eu nem vou conseguir me doar para minha filha. Então, a gente faz essa ponte entre o empresário e o colaborador. Tem cobrança, tem performance, mas tem alinhamento entre o que o colaborador precisa para performar, para ser feliz, para ser protagonista,
E entra o que o empresário precisa, que era a minha dor. Não levar tudo nas costas, entender que ele pode dividir o peso e que tá tudo bem e que não se constrói nada grande sozinho. A frase lema de vocês, né? Sim. E que é muito verdadeira, né, gente? Vamos combinar. E principalmente, quando eu vou de novo trazer a pauta da maternidade, porque não se cria nenhum ser humano sozinha. E independente de se você é mãe solo, ou você tem um companheiro ou companheira, ou você mora com a sua mãe, mas rede de apoio você tem que ter, né? Às vezes é a escola, Sim. às vezes são familiares e amigos, enfim, mas também não dá pra você abraçar. Então você vai ter que delegar, e eu acho que é também um contexto muito específico, é uma dor, né, da maternidade, que é aquela mãe que precisa trabalhar, precisa da rede de apoio e às vezes não tem condições de ter, isso claro, num contexto social mais vulnerável, ou ela não confia nessa rede de apoio. Então, mulheres que eu já conheci dizem, olha, eu não consigo ainda colocar em creche, não consigo, eu não tenho confiança, eu não me sinto segura. Então, ela não pode contar com esse tipo de rede de apoio. Então, vai ter que contar com outro tipo, que é a rede familiar, que já tem outros aspectos. Enfim, são vários contextos ali. O fato é que você não vai conseguir sozinha. Isso. E você tem que aprender a delegar. E, muito importante, não só delegar, mas desligar o botão do controle total. Porque você não vai, gente, conseguir, isso é um absurdo. Eu vivi uma situação que eu lembro sempre, quando eu falo nesse assunto, eu lembro dessa situação. Eu tava com uma amiga, muito amiga, e essa amiga ia deixar a filha ficar o fim de semana na casa do pai. E ela tava comigo, assim, comendo um lanche, e ela ficou mandando vários áudios sobre regras que iam ter que ser cumpridas nesse final de semana, da rotina, da criança, enfim, olha, tem que almoçar tal hora, ela tem que dormir tal hora, papapá, papapá. E ela tava ficando extremamente estressada. E aí eu falei, amiga, você não vai conseguir controlar, porque se essa pessoa quiser fazer do jeito específico dele, claro, né, mantendo todos os respeitos à criança em si, à saúde, tudo bem, mas do jeito dele, porque ele pode até te dizer que vai fazer o que você tá querendo e Mas não não fazer. Então, assim, tá com ele, é claro, toda a segurança do mundo, mas se ele é uma pessoa que mantém tudo ok, tá tudo certo, alimentação, sono, papapá, mas essas coisas assim de horários, ou então querer fazer exatamente como você quer que faça, isso não vai dar certo. E aí só vai fazer você ficar ainda mais nervosa, estressada, sendo que você era pra estar no seu tempo de descanso, de liberdade. Mas existe uma chavezinha que precisa ser Virada. E isso aí virada. entra na centralização, né? Que é a Isso. dor de acho que 9 a cada 10 empresários. É a questão de querer centralizar tudo. E assim, você precisa construir uma relação de confiança. Por isso que a gente acredita na força da pessoa, de potencializar pessoas, porque a partir do momento que eu potencializo líderes, eu construo relações de confiança, eu tiro essa carga de cima de mim, seja uma pessoa que eu vou contratar para cuidar do meu filho, seja a rede de apoio. Então, ter essa consciência, essa maturidade para você saber delegar, porque dói, é difícil você abrir mão, mas é necessário. Porque a partir do momento que que gera essa sobrecarga, você faz um pouquinho de cada coisa e no final das contas você vê que não foi bom em nada. Porque você quis centralizar tudo em cima de você. Isso que a Sheila tá falando, eu, empresária, sou muito agitada. E ela é das regras. Dá para perceber. Aí eu quero pegar isso e trazer para minha filha. Eu não consegui confiar na babá. Então, essa dor que você tá falando é independente de classe social. Sim. E assim, a minha mãe não quis também que eu confiasse, porque ela queria ficar com a minha filha. Então, assim, eu tentei. Pra ela era bom. Eu tentei 4 vezes, mas eu entendi que uma semana, eu entendi, era minha mãe. E hoje ela fica com a minha filha. E você falando da sua amiga que mandava, eu posso mandar todas as regras, mas casa de vó, você sabe que. Exato. E quando eu entendi que o meu maior legado para minha filha é ela poder crescer junto com os avós, que eu não tive essa experiência, eu comecei a parar de querer controlar tudo, principalmente porque recentemente a Nina recebeu o diagnóstico de autismo. E eu estudei muito para ser mãe.
mas aí no meio do caminho eu não Você- estudei para ser mãe de uma criança autista. Sim. E mudou tudo. Sim. E aí eu quis voltar pro controle. Pensei novamente, eu digo, não, vou ficar só com a Nina, vou parar de trabalhar. Aí eu voltei para aquela conversa interna, aquele diálogo interno que eu tive. E a minha mãe, minha rede de apoio, hoje é minha mãe, a escola, as terapias que a Nina faz, foi fundamental para eu conseguir fazer o meu papel. E no momento que eu estou com ela, eu tento estar. Nem todas as vezes você consegue. É uma coisa que eu não negocio, é colocar ela para dormir. Mas às vezes você sai de uma reunião muito intensa e eu escuto meu coração. Meu Deus, precisa acalmar meu coração para ela não ficar com o coração agitado, porque coração com coração, né? É. Então, não é fácil, mas são mais acertos do que erros ou do que falhas, e controlar tudo é o principal, assim, acho que é a principal atitude que você precisa focar em mudar. E são aprendizados, né? A gente vai São. aprendendo. Isso aí a gente não nasce sabendo. E a maternidade vem para ensinar isso também. Olha, segura a tua onda, você não é o centro do universo, você é a mãe coisa dessa que criança. você tenha controle. Isso. Então fica tranquila. Em relação à avós, gente, podemos fazer um episódio só sobre isso. Isso, eu digo que não é rede de apoio, é cobertor, é colchão, é cama, é completo. É. Quem tem uma mãe que toma conta do seu filho, avô, não é rede de apoio, é mais do que isso. Muito mesmo. mais. Um Muito. amor, Do né? amor, E aí nossa. é colocar na balança, né? Claro que vão ter pontos de conflitos, entre aspas, assim, que não Isso. chegam a ser conflitos, mas É porque os nãos que a gente não recebeu, que recebemos, eles não vão receber, os Não, netos não não, recebem. não. Então, eu vou dar só um exemplo pra gente passar aqui. Eu quero fazer essa pergunta que eu acho muito bonita. E eu quero encerrar o episódio com ela. Mas ontem cheguei, né? Minhas filhas estavam na casa da minha sogra, que é uma avó de carteirinha. E aí a pessoa que também me ajuda com elas falou, mas olha só, elas não vão jantar, porque elas comeram cereal com leite, isso era quase na hora da janta. E aí eu já fiquei assim, ai meu Deus, meu Deus. Mas ao mesmo tempo, eu tava aqui, eu não tava aqui. Então assim, eu não vou conseguir controlar exatamente. Vai acontecer. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Quando ela estiver comigo, eu vou conseguir controlar à medida que eu puder. E nem sei se vou conseguir controlar tanto assim, porque às vezes come um cereal em paz, que eu quero um silêncio. Mas é isso, meninas. São pratos equilibrados, né? E aprendizados diários. E certo dia, agora, recentemente, eu falei uma frase sem perceber e pensei, meu Deus, essa frase é muito verdade, né? Porque a maternidade, ela é o quê? Você acha que tá dominando tudo e tá arrasando. Aí vem alguma coisa pra te dizer, meu amor, você não sabe de nada. Por exemplo, a criança muda a rotina de sono. Mudou. Minha filha não dormia à tarde, agora tá dormindo. Então mudou tudo, porque agora com o sono dela da tarde, tem que mudar tudo, reestruturar tudo. E é isso, aí vamos começar tudo de novo, né? E aí quando você entra o seu filho entra na adolescência, eu digo que você aprende a ser mãe, começa a ser mãe novamente. Parece que você é outro ser humano. Seu filho, você olha assim, de repente você não conhece mais. Nossa, porque antes estava acostumada, ela vinha até mim, ela me procurar, ela cobrar a minha presença, né? E na adolescência tende a eles se isolarem. Então é você que, se você perder esse fio, você se desconecta do seu filho. Porque é você ir atrás agora, é você buscar, é você estar fazendo o papel contrário, né? Estar mais presente, se cobrar mais. Então, eu digo que na adolescência você aprende a ser mãe novamente. Porque é outra fase. É outro momento. Até a nossa comunicação muda. Olha, já vou começar a fazer terapia para isso. Depois que passar vários outros temas da minha terapia, eu vou chegar no tema adolescência. Mas quero estar preparada, minimamente, porque não sei nem se vai dar, né? Mas enfim. Mas é maravilhoso. Deve ser. Também tem momentos que eu quero muito viver da adolescência também delas. A pergunta que eu falei, que é uma pergunta muito bonita, é a seguinte. Sobre essa potencialidade da liderança, né? Da liderança e da maternidade, que eu achei muito bacana. Para vocês, quais essas habilidades da liderança que influenciam positivamente na maternidade? Porque a gente falou sobre como a maternidade influencia na liderança. Mas agora eu quero fazer a pergunta contrária, que é como acontece o caminho inverso e na rotina das mães empresárias. Eu gostei desse título, viu? Mães empresárias, maravilhosa. Como que a liderança impacta na maternidade.
Escolhendo uma palavra, eu escolheria a palavra delegar. Porque o líder, se ele não delegar, que era o que eu estava passando em 2022, eu não sabia delegar, você vai roubar tempo do seu filho. Então, a liderança, você precisa, e foi no momento que eu senti essa dor, que nasceu a Crescer Soluções, você precisa saber delegar. Para você ser um bom líder, porque você vai delegar para pessoas que vão crescer junto com você. Deixa de ser o gargalo do seu negócio. Então, a principal palavra que eu escolheria seria delegar. Eu acho que é o autocontrole emocional. Bem. Porque às vezes a gente foca, como líder, como empresária, a gente veste um colete. A gente recebe muita bala e mata no peito para aquilo não passar para sua equipe. Você tem que botar aquele carão e dizer, tá tudo bem, vamos para cima, é um excelente mês, a gente vai bater meta, vai entregar resultado, vai dar tudo certo. Mas isso, não quero saber, não tem mais, vai dar tudo certo. E assim, às vezes a gente acha porque tá dentro de casa, o nosso filho, o nosso marido é obrigado a receber aquela carga, aquela energia negativa. E assim, não que a gente tenha que matar tudo sozinha, mas às vezes o seu filho não está preparado para viver aquilo, aquela intensidade, aquele turbilhão de coisas que você viveu naquele dia, nem está pronto para aquilo. Então, o autocontrole emocional que eu tenho com a minha equipe, de matar muita coisa no peito e passar para eles que está tudo bem, eu tento colocar isso em prática dentro de casa. Porque a minha filha, ela precisa me ver como uma fonte de inspiração, não gerar um afastamento. Deus me livre que eu não quero ser empresária. Eu vejo minha mãe entrar dentro de casa todo dia estressada, atacada. Sim. Eu tenho muito esse cuidado de manter esse autocontrole dentro de casa. E é fundamental. Maravilha, meninas. Acho que ainda teria assunto para mais uma hora. Falar de maternidade. Falar de maternidade, É né? ótimo. A gente vai agendar um só sobre maternidade. Assim, só pautas pessoais de maternidade e momentos assim bem leves para falar de coisas que aconteceram que a gente às vezes cuspiu pra cima do próprio, né? Às vezes, enfim. Que ia tirar só 15 dias de licença. Sim, tirou quanto no final? Acabou ficando 6 meses? Ficou? Não, né? Tirou, Não. acho que 2, né? Nossa, 2 meses pra quem tirar 15 dias, né? Meninos, bom, muito obrigada, meninas, por esse momento, né? Por essa troca tão positiva e tão potente. Como eu disse, aprendi muito. E aprendi mesmo, não tô falando aqui realmente da boca pra fora, viu, gente? Foi um aprendizado esse episódio. E agradecer, que vocês também agradecessem se quiserem ter esse momento final pra, né, falar sobre esse momento que a gente teve aqui, essa hora valiosa. Eu vou deixar um recado para as mães Tá, que estão por favor. assistindo o podcast. Independente se for empresária, se for CLT, ou se é 100% ali, a função de mãe é buscar conhecimento. O conhecimento leva a gente além, em todas as funções, em todos os papéis. Eu estou vivendo o momento da descoberta de um diagnóstico e o que está me dando paz, o que está me dando segurança é buscar conhecimento. Então, seja você empresária, líder, CLT, mãe, exclusivamente, busque conhecimento, porque é um solo que vai dar segurança para você prosseguir e conseguir colocar os seus projetos em prática. Perfeito, obrigada. É isso. Eu encerro com a frase que a gente mais falou aqui. Ninguém constrói nada grande sozinho. Então, principalmente a gente mulher, às vezes queremos nos sobrecarregar, mas esquecemos de olhar para o lado, que tem alguém que pode nos ajudar. E isso fala muito sobre o nosso propósito, né? Que é sobre pessoas. Falar sobre que ninguém cresce sozinho é falar sobre pessoas, falar sobre o próximo. Tem uma frase que eu respondi para alguém sobre sucesso, e eu disse: sucesso é como um guarda-chuva. Quanto maior esse guarda-chuva expandir, mais pessoas eu posso abrigar embaixo desse guarda-chuva. Então, sucesso é sempre sobre o propósito de impactar vidas. É sobre o legado que você vai deixar para a futura geração, que são os nossos filhos. Muito obrigada, eu amei. Ficaria horas aqui conversando. É bom demais. Obrigada pela acolhida, pela conversa. Muito obrigada. A gente que agradece, a gente MamiCast, tá? E eu queria também agradecer a quem acompanhou a gente, a quem compartilhou, deixou a sua curtida nesse episódio. É muito importante pra gente ter também ali o alcance desejado, para que esse conteúdo chegue a um maior número de pessoas. Esse episódio tem o apoio e a parceria da Crescer Soluções.
para sua empresa crescer mais. E a produção executiva da Larissa Carvalho, maravilhosa. A assistente de produção, muito obrigada também, viu? Marília Braga, que fez esses roteiros tão bem elaborados com a gente. Muito obrigada. E a técnica audiovisual do estúdio Colmeia, o Flauber Carvalho e o Daniel Evangelista. A editora-chefe e host do MamiCast, euzinha, Raquel Gomes, com vocês toda semana. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até lá. Você acompanhou MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade.